O Espírito de Deus não responde apenas com palavras, ele responde com fogo, com manifestação, com intervenção que divide a história entre antes e depois, porque quando o Espírito decide agir, o natural perde o controle da situação e o impossível se torna cenário para o sobrenatural se revelar. E é exatamente isso que acontece quando o céu decide se manifestar em meio a um ambiente tomado por confusão, idolatria, medo coletivo e silêncio espiritual, pois o Espírito não se intimida com a escuridão de uma geração. Ele entra nela para revelar quem governa de verdade. E talvez hoje você esteja vivendo um momento em que parece que o céu está em silêncio, que as respostas não vêm, que suas orações batem e voltam, que o cenário ao seu redor é dominado por vozes contrárias à fé, por pressões emocionais, por desgaste espiritual. E é nesse tipo de ambiente que o Espírito costuma preparar as maiores respostas, não respostas discretas, mas respostas que queimam, que expõem mentiras, que restauram a fé e que mostram que Deus nunca perdeu o controle. E até o final desta mensagem você vai entender que o fogo que desceu na história de Elias não foi apenas um milagre isolado, foi a revelação de como o Espírito age quando um coração decide se posicionar mesmo cercado por um sistema inteiro que escolheu se afastar de Deus. E talvez você perceba que a sua crise atual não é abandono. É cenário de manifestação. Não é silêncio definitivo. É preparação para uma resposta que vai deixar marcas visíveis. Porque o Espírito que respondeu com fogo naquele dia continua sendo o mesmo. E ele ainda responde, ainda intervém, ainda se manifesta quando encontra alguém disposto a permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece dizer que não vale a pena continuar crendo. Antes do fogo cair, existia um cenário de desgaste espiritual profundo, um povo dividido, uma liderança confusa, uma nação que conhecia o nome de Deus, mas vivia como se ele não fosse suficiente. E nesse ambiente surge Elias, não como alguém cercado de apoio, mas como alguém isolado, pressionado e aparentemente pequeno diante da estrutura espiritual corrompida que dominava o povo. Ele não vivia dias de celebração, mas dias de tensão. Não era um tempo de avivamento coletivo, mas de frieza espiritual generalizada, onde a verdade era relativizada e a fé se tornava apenas tradição vazia. E essa é a parte da história que mais se parece com a vida de muitas pessoas hoje, porque há momentos em que o ambiente ao redor parece sufocar a fé, onde permanecer firme parece custar caro emocionalmente, socialmente e espiritualmente. E Elias representa aquele que continua crendo mesmo quando a maioria escolhe se adaptar. Ele carrega limitações humanas, sente o peso da responsabilidade, percebe o tamanho da oposição e sabe que não tem força própria para mudar uma nação, e ainda assim permanece disponível, não porque é forte, mas porque entende que se o Espírito não agir, nada muda. E esse é o ponto em que muitos se encontram, conscientes que o cenário está além da capacidade humana, percebendo que argumentos não resolvem, que estratégias não transformam corações, que esforço sozinho não produz fogo do céu. E é nesse reconhecimento de limitação que o ambiente fica pronto para a ação do Espírito, porque enquanto alguém acredita que ainda controla a situação, o céu observa. Mas quando a alma entende que depende totalmente de Deus, o Espírito começa a se mover, e que parecia apenas crise começa a se revelar como palco preparado para uma resposta que não virá da terra, mas do alto. O movimento do Espírito começa quando Elias se posiciona, não movido por emoção momentânea, mas por convicção interior. E esse é sempre o início da ação divina. Deus começa a agir quando alguém decide permanecer fiel em meio à pressão. E o chamado para Elias não veio em forma de aplauso, veio em forma de confronto, de exposição, de um desafio público que colocaria à prova quem realmente era Deus.
E quando o Espírito inicia esse processo, a primeira reação humana quase sempre é o peso da responsabilidade, a consciência de que a situação é maior que a pessoa, a percepção de que não há garantias naturais de vitória. E ainda assim Elias avança, não porque confia em si, mas porque entende que foi o Espírito quem começou aquele movimento. E quando é o Espírito que inicia, a sustentação também vem dele. E isso é fundamental para quem vive processos difíceis, porque muitas vezes a pessoa pensa que entrou em uma situação complicada por erro, quando na verdade entrou porque Deus decidiu se revelar através dela, e o início da ação do Espírito quase sempre parece desconfortável, expõe medos, confronta inseguranças. Tira a pessoa da zona de proteção e a coloca em um lugar onde só a intervenção divina pode trazer resultado. E é exatamente aí que o sobrenatural começa a substituir o controle humano, porque o Espírito não trabalha para preservar reputações, ele trabalha para revelar a glória de Deus. E quando alguém aceita fazer parte desse processo, mesmo tremendo por dentro, o céu começa a se mover de forma que a terra não consegue impedir. A primeira grande ação do Espírito na vida de Elias foi levá-lo a restaurar o altar. Antes do fogo vir, o altar precisava ser reconstruído. E isso revela que o Espírito começa sempre pelo fundamento, pelo que foi quebrado, esquecido ou negligenciado. Ele não ignora as ruínas, ele conduz a pessoa a encarar o que precisa ser restaurado. E isso fala diretamente com quem sente que sua vida espiritual está em pedaços, porque o Espírito não começa pelo espetáculo, começa pelo conserto interior. A segunda ação do Espírito foi sustentar Elias em meio à pressão do tempo e do olhar das pessoas, porque enquanto nada acontecia visivelmente, a fé precisava permanecer firme. E é nessa fase que muitos desistem, no intervalo entre a obediência e a manifestação. Mas o Espírito ensina a permanecer quando ainda não há sinal. Ele molda a resistência espiritual. A terceira ação do Espírito foi trazer o resultado visível. O fogo desceu, consumiu, respondeu, e ali não houve argumento humano, não houve manipulação emocional. Houve manifestação clara de que Deus ainda governa. E essas três ações continuam se repetindo hoje. Primeiro, o Espírito leva à restauração do altar do coração. Depois ensina a permanecer mesmo sem sinais imediatos. E por fim traz respostas que vão além do que a pessoa conseguiria produzir sozinha, mostrando que quando o Espírito é o protagonista, o final da história sempre revela a intervenção de Deus de forma que ninguém pode atribuir ao esforço humano. Enquanto o fogo ainda não havia descido, o Espírito já estava trabalhando dentro de Elias, quebrando a autoconfiança excessiva, aprofundando dependência, amadurecendo fé, porque o maior milagre não é apenas o que acontece fora, mas o que Deus constrói dentro. E antes de usar alguém publicamente, o Espírito trabalha silenciosamente no interior, tratando motivações, alinhando o coração, ensinando que a glória pertence a Deus e não ao instrumento, e isso é essencial para quem deseja ver respostas. Porque muitas vezes a pessoa quer o fogo sem passar pelo processo interior, quer a manifestação sem a transformação, mas o Espírito forma caráter antes de liberar poder, ensina a confiar quando ninguém está olhando, a obedecer quando não há reconhecimento, a permanecer fiel quando o cenário não muda. E é nesse trabalho invisível que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção profunda. E talvez o que você chama de demora seja, na verdade, cuidado de Deus preparando o seu interior para suportar a resposta que virá. Porque respostas grandes exigem estruturas internas firmes, e o Espírito não libera peso de glória sobre um coração que ainda não foi fortalecido pela dependência. E assim, enquanto o céu parecia em silêncio, Deus estava formando em Elias alguém capaz de sustentar o momento em que o fogo desceria,
E isso mostra que o processo nunca é perda de tempo, é construção espiritual. O espírito que agiu naquele cenário continua agindo hoje da mesma forma, porque os ambientes mudam, mas os processos espirituais permanecem. Ainda existem pessoas cercadas por vozes contrárias. Ainda existem momentos em que a fé parece estar em minoria. Ainda existem períodos de seca espiritual, emocional e até circunstancial. E é nesses contextos que o Espírito continua levantando pessoas que restauram altares, que permanecem firmes mesmo quando o resultado não é imediato e que aprendem a depender totalmente de Deus. Os medos são parecidos, a sensação de estar sozinho é parecida, a pressão do tempo é parecida. E o agir do Espírito também é. Ele continua iniciando movimentos que não nascem na força humana, continua sustentando corações no meio da espera e continua respondendo de forma que deixa claro que foi intervenção divina. E quando alguém entende isso, para de interpretar a crise apenas como problema e começa a enxergar como ambiente de manifestação, porque o Espírito não perdeu poder, não se afastou da história, não deixou de responder. Ele apenas procura corações que estejam dispostos a permanecer quando todos os outros recuam. E quando encontra, o mesmo padrão se repete: restauração, perseverança e manifestação. O clímax daquele momento não foi apenas o fogo caindo, foi a revelação pública de quem é Deus. Foi o instante em que a dúvida coletiva foi confrontada por uma manifestação inegável. Foi quando o céu respondeu de forma que a terra precisou reconhecer. E esse é o ponto máximo da ação do Espírito, quando ele se revela de maneira que muda percepções, quebra ciclos de incredulidade e marca uma geração. E toda a jornada anterior apontava para esse momento, cada passo de obediência, cada fase de espera, cada confronto interior preparou o caminho para aquele instante decisivo. E é assim que o Espírito age. Ele conduz processos que culminam em momentos que redefinem histórias. E talvez você esteja caminhando para um ponto que ainda não enxerga, mas que já está sendo preparado no invisível. Porque quando o Espírito decide responder, ele não traz apenas alívio momentâneo. Ele traz revelação. Ele mostra quem governa. Ele fortalece a fé de quem assiste ao processo e transforma um episódio de crise em marco de testemunho. E o fogo que desceu ali não foi apenas chama física, foi sinal de que Deus ainda responde quando alguém permanece fiel. Se você está vivendo um tempo em que parece que suas orações sobem e nada muda, se o ambiente ao seu redor parece dominado por incredulidade, se você sente que está tentando permanecer fiel em meio a pressões que tentam te empurrar para longe da fé, talvez você esteja exatamente no tipo de cenário onde o Espírito costuma se manifestar com mais clareza. O que parece atraso pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser Deus organizando o momento da resposta. O que parece solidão pode ser posicionamento espiritual. Porque antes do fogo cair, houve restauração de altar, houve permanência, houve dependência total. E o Espírito continua conduzindo pessoas por esse mesmo caminho, não para envergonhá-las, mas para revelar através delas que Ele ainda responde. E se hoje você só consegue oferecer a Deus um altar quebrado e um coração cansado, é exatamente aí que o Espírito começa a agir, reconstruindo, fortalecendo e preparando você para viver. Respostas que não poderão ser explicadas apenas por esforço humano, mas reconhecidas como intervenção do céu. Agora é momento de silenciar por dentro, de diminuir o ritmo da mente e permitir que o coração se volte para Deus, porque o Espírito não trabalha apenas em ambientes externos. Ele age profundamente no interior de quem se dispôs a buscá-lo. Pense nas áreas da sua vida que parecem secas, nos lugares onde você sente que precisa de resposta. Entregue isso diante de Deus, não com pressa, mas com sinceridade, reconhecendo que a sua força é limitada, mas o poder do Espírito não é.
enquanto você entrega. Peça que ele restaure seu altar, fortaleça sua fé e te ensine a permanecer até que a resposta venha, porque o mesmo Espírito que respondeu com fogo continua ouvindo, continua vendo, continua agindo, e quando o coração se rende, o céu se move. E essa não é a única forma como o Espírito se manifesta, porque no próximo episódio você verá uma ação completamente diferente, em um cenário diferente, com outro tipo de desafio, mostrando que o Espírito não age de uma única maneira, mas continua intervindo na história humana de formas que surpreendem, confrontam e transformam, revelando que onde ele encontra disponibilidade, sempre haverá manifestação, mesmo que o ambiente pareça improvável, e a jornada continua.